Finalmente, exercício 4, vamos lá, está dizendo assim, ó. Um gás ideal sofreu uma transformação e sua energia interna, então finalmente um exercício de energia interna, variou de 400 calorias para 700 calorias. O que aconteceu com a temperatura desse gás? Então veja, vamos lá, vamos retomar o raciocínio, né? A energia interna que eu falei para vocês que é muito representado pela letra U, ela depende diretamente da temperatura, de tal forma que a variação da energia interna, ou seja, saber se a energia interna aumenta ou diminui, é saber se a temperatura aumenta ou diminui. E aí a gente tinha três casos. Se a temperatura aumenta, isso quer dizer que a variação dela é positiva, né? A temperatura final é mais alta do que a temperatura inicial. Então isso indica que a energia interna também aumentou, porque o gás aqueceu. Segundo caso, se a variação de temperatura é negativa, ou seja, se o gás resfria, isso quer dizer que a variação de energia interna também é negativa, ou seja, o gás perde energia interna, porque ele perde temperatura. E o terceiro caso, que às vezes a gente não lembra, né? Se a variação de temperatura é zero, ou seja, se o gás está exatamente à mesma temperatura, numa transformação isotérmica, então a energia interna não varia, ela permanece a mesma que ela existia antes. Então, a gente pode olhar, na verdade, essa relação aqui dos dois lados. A gente pode olhar da variação de temperatura para a energia interna, mas a gente pode olhar da energia interna para a variação de temperatura. Por quê? Porque nesse caso, o gás ideal sofreu uma transformação e a sua energia interna que variou de 400 para 700. Aí eu pergunto a você, se a energia interna variou de 400 até 700, ela aumentou ou diminuiu? Resposta muito simples, que você já deve ter observado, é que ela aumentou, ou seja, estamos nesse caso aqui, ó, a energia interna aumentou. Se a energia interna aumentou, isso quer dizer que a temperatura também aumentou. Então veja que é um exercício que a gente resolve sem fazer uma linha de conta sequer. Resposta. O que aconteceu? Pergunta, né? O que aconteceu com a temperatura desse gás? Resposta. A temperatura desse gás aumentou, justificativa, porque sua energia interna aumentou de 400 calorias para 700 calorias. Então, simples, fácil, prático e direto desse jeito. Minha última sugestão, minha última indicação aqui, né, se eu posso falar assim, é preste sempre atenção nas informações mais importantes para aquele exercício. Dê atenção para os conceitos mais importantes, tá? Para as definições importantes. Então, se a gente está discutindo o trabalho realizado pelo gás, concentre em saber se a transformação ela é isobárica, tá? Lembra da definição, lembra qual que é a expressão que a gente usa, anota ela, qual a expressão que a gente vai usar para resolver esse problema. Lembra da relação entre força, pressão e área. Não esqueça dessas relações, tá? E óbvio, não esqueça de converter as unidades quando for necessário, tá? Nesse exemplo aqui, nesse exercício 4, a gente não precisou fazer a conversão, porque nesse caso aqui não faz a menor diferença, basta a gente saber se a energia aumenta ou diminui. Mas nos demais exercícios a gente precisou fazer a conversão. Então esteja atento para essa informação também, esteja muito atento para isso. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui hoje. Espero ter ajudado mais uma vez. Um forte abraço e cuide-se bem.